E a gente pratica um esporte que é no mar, e ainda que se a gente não praticasse um esporte que é no mar, sem mar a gente não vive. Um mar doente não promove vida para ninguém, nem para animal, nem para ser humano. Digamos que descobriu de onde vem esse óleo, conteve o vazamento ou encontraram um navio, se é que é um navio. Digamos que tenha tudo resolvido Sim. e selado. Ok, os danos são para mais de 20 anos, tá? De 20 a 30 anos. Então, tá tudo comprometido, sabe? Aloha, galera! Ela no Mar na área. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos óleos nas praias aqui do Brasil. Fica ligado! Hoje eu tô aqui com o Lucas Nelly, mais uma vez, ele que é body surfer, né, professor de yoga, também é guarda-vidas. A gente vai falar sobre esse assunto e eu aposto que muita gente, quando viu a chamada aí do título do canal, achou estranho falar de óleo no canal de body surf, mas seria estranho não falar, né? Porque a gente pratica um esporte que é no mar, e ainda que se a gente não praticasse um esporte que é no mar, sem mar a gente não vive. Um mar doente não promove vida para ninguém, nem para animal, nem para ser humano. Então eu sei que você estava nessa luta, ainda tá, né? Veio para Noronha, mas tá nessa luta mesmo, que um pouquinho distante. Foi lá nas praias ver as condições, ajudou o pessoal. Conta pra gente como que tá isso aí. Então, eu entrei convidado por Arthur Sabé, né, um amigo meu que eu conheci no aeroporto da Indonésia ano passado, por nada, assim, brasileiro. Troquei uma ideia, são professores de yoga também, ele e Júlia são casados. E através desse contato, passamos a falar mais, inclusive sobre body surf. O irmão dele organizou um campeonato de body surf lá na Praia do Buracão, onde a gente se conheceu mais e se aproximou mais. E cerca de um mês depois começou a chegada do óleo na praia e ele me procurou de imediato para monitorar, fazer parte do grupo de monitoramento das praias, por ser salva-vidas, por estar em contato constante, por ser surfista também, contato constante ali com a praia. Então eu passei a fazer o monitoramento e surgiu, né, o nome do Guardiões do Litoral. Então esse grupo que era só de surfistas ali, pessoas que moravam perto da praia ou trabalhavam na praia, para fazer esse monitoramento, foi crescendo através dos mutirões de limpeza. Começou a surgir engenheiros químicos, né, a galera da área ambiental, começou a aparecer IBAMA, INEMA, então tem gente, vai aparecendo gente de todos os lados. No início foi muito difícil porque era só a população mesmo, os civis que estavam fazendo todo o processo de limpeza de praia, da remoção do óleo. E no começo, muitas vezes de forma inadequada, porque as pessoas ainda não sabiam os danos que aquele óleo podia causar. Então era uma luva de silicone, luva cirúrgica, pessoas que não estavam nem usando bota ainda, ou a máscara, né, de vapores orgânicos com filtro 6006, que é fundamental para esse processo, porque ele vai eliminando ali gases o tempo todo, o óleo, e os maiores danos causados pelo óleo é o que a gente não vê, né? Tem um benzeno ali, entre outras químicas muito fortes que são cancerígenas e que causam danos gigantescos no nosso organismo, no meio ambiente, nos corais, sabe, nos peixes. Então é tudo que é invisível ali e que os peixes estão em contato e que a gente está em contato e que a gente não sabe qual vai ser o resultado disso a longo prazo. A curto prazo a gente já está entendendo. Pessoas estão tendo dermatite, um tipo de irritação na pele, outras pessoas estão ficando com uma confusão mental, tem gente ficando com a visão escura, dor de cabeça, vômito, falta de ar. Então, amigos meus, guardiões, que estavam na praia até com mais frequência do que eu, fazendo ações fortes na região do Conde, Porto Sauípe, nos manguezais, onde foi bastante danificado, né? Teve bastante dano nessa região, bastante atingido pelo óleo, que tiveram esses sintomas, sabe? E aí tem toda essa questão dos cuidados, né? Hoje, depois de doações, de abrir e ver outras pessoas contribuindo, o Greenpeace chegando junto, o Parley,
a Route Brasil, né? Encontrei o Simão aqui em Noronha, por sinal, ele estava indo, veio de Maracaípe e estava indo ficar 2 meses na Bahia, na Península de Maraú, onde ele disse que ia entrar em contato com os guardiões também para poder fazer todo esse monitoramento e olhar de que forma pode ajudar. Sim. E antes era só no Nordeste, né? Começou ali um pouquinho nas praias aqui, né, na verdade, no Nordeste. E muito se falou da possível chegada em Abrolhos, em Noronha, ficou Sim. aquela coisa toda. Aqui, pelo menos até agora, não chegou. A gente não tem nenhuma pista assim que possa chegar, uma previsão se vai chegar, se não vai, né? Mas infelizmente esse óleo já começou a descer, né, para nossa costa. Já tem a chegada ali no Espírito Santo, né, e continua chegando no Nordeste, então existe uma chance de continuar a descer lá para o Sudeste e de repente chegar até no Sul. E eu achei importante a gente ter esse papo aqui no canal, porque como eu falei, não faz sentido ser um canal de body surf e ficar focando em técnica, em saída de onda, entrada em onda, em manobra, em um monte de coisa feliz, incrível que vai trazer diversão. E a gente colocar um tapão no olho, né, colocar um pano aqui e fingir que nada está acontecendo. Falar, não, tá tudo bem, né? Eu vou ali surfar, não tem problema nenhum. Tem problema sim para a saúde, mas também por uma consciência. Você tá vendo tudo sendo destruído, animal morrendo, as pessoas se alimentando. Isso destruiu até as comunidades pesqueiras, as pessoas que dependem disso, pescadores. Tem pequenas comunidades em várias partes aqui do Nordeste que dependem da pesca. Do que essas pessoas vão viver? Do que essas pessoas vão se alimentar? Acabou, entendeu? E aí, tipo, a gente só fica se preocupando com o nosso umbigo aqui. Vai ter onda ou não vai? Vai ter tubo ou não vai? Vai tá bom ou não vai tá? Mas o resto? E dá para estender isso para uma questão geral, governamental, né? Infelizmente, a gente precisa olhar para isso também, porque a partir do momento que a gente tem consciência disso, de que a gente está correndo o risco de nem poder surfar com segurança, né? Que é o que a gente quer, se divertir, Claro. aprender sobre body surf, surfar as ondas. Mas como é que a gente vai fazer isso sem saber se a gente está se contaminando? Ouvindo dizer que está tudo bem tomar banho, que está tudo bem comer peixe. E o mais preocupante é isso, porque os empresários, praieiros, as pessoas começam a sentir a dor no bolso e começam a tomar atitudes de formas bem egoístas, de dizer, não, a praia está limpa. Isso sempre existiu. Quem foi que nunca foi na praia quando era criança e tinha uma manchinha de óleo no pé? Sabe, tipo, de fato, eu já passei por isso na minha infância, de ter uma manchinha de óleo que chamava de piche no pé, mas era uma em 1 milhão sabe? Tipo, como assim? Tipo, você anda agora e você fica com o pé inteiro preto. A água tá preta, a onda tá preta. As pedras, os corais estão cobertos por esse óleo, sabe? Para remover esse óleo de dentro das pedras, é praticamente impossível, sabe? De cima das pedras já é difícil. Dentro da pedra é ainda pior, sabe? Você conseguir chegar lá. E o óleo, ele chega em um estado denso, grosso, mas ele está soltando pequenas partículas, outras vêm mais liquidificadas, outras você não está vendo, sabe? E a gente está correndo esse risco e muitas pessoas estão encobrindo esse dano para não ter os seus comércios prejudicados. E eu acho que isso é uma puta falta de responsabilidade com a própria humanidade e com todo o nosso ecossistema. Sim, e falando em egoísmo, até para quem assiste, tem muita gente que acompanha o canal que é do Chile, que é da Espanha, que é dos Estados Unidos, e às vezes a informação pode não chegar completa para eles não podem ter noção do impacto que está acontecendo. É justamente por isso que a gente vai colocar as imagens aqui para que as pessoas entendam, recebam as informações. E outra coisa, até quem está aqui no Brasil, que está no Sul, ou que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que acha que está tudo bem, que é o Nordeste, não tem problema, não faz o menor sentido. É um país como um todo. E mesmo se fosse, por exemplo, sei lá, na França, no Canadá, a gente está dentro do mesmo planeta, não está separado por continente, então aqui não tem problema para mim. Vai ter problema para todo mundo se tiver um problema aqui, não é local. Os peixes migratórios. Exatamente, né? Não é um problema isolado. Golfinhos já apareceram com manchas de óleo. Tipo, não se sabe se ele morreu por causa do óleo ou se ele morreu e melou no óleo. Pássaros apareceram cobertos de petróleo. Então, tipo, como assim? Sim. Né? Teve aquele vídeo dos Guardiões do Mar, né? Que acho que era um golfinho, né? Ou uma toninha que parecia queimado. É muito... Sem as penas. Muito forte, Muito óleo, né? Muita ave morta também.
Então, eu acho que esse vídeo aqui, esse episódio, ele foge muito daquele olhar de vamos só para a água e ser feliz e se divertir, mas também vamos refletir, né? Vamos olhar para o meio ambiente como um todo. Vamos parar de pensar só em olhar, chegar na praia, pisar, achar que tem onda e tá certo. Não tá certo. Se a gente ficar de braço cruzado, como é que a gente vai surfar? Ou a gente vai surfar e para ficar doente, que é o que pode acontecer, ou então a gente não vai mais surfar. E a geração futura? Tipo, quem serão os próximos surfistas, os próximos bodysurfers? Vai ter, não vai ter? Sim, e parece simples, né? Tipo, digamos que descobriu de onde vem esse óleo, conteve o vazamento, ou encontraram um navio, se é que é um navio. Digamos que tenha tudo resolvido Sim. e selado. Ok. Os danos são para mais de 20 anos, tá? De 20 a 30 anos. Então, tá tudo comprometido, sabe? Você pensar que você não sabe se vai poder surfar, você vai continuar podendo frequentar aquelas águas. Então, eu acho que tem que ter um plano de ação muito forte com relação à análise de água, análise de terra, sabe? Para saber, análise dos peixes, para saber se tudo isso está realmente propício para tomar um banho, para surfar, para estar na praia caminhando ou para se alimentar, sabe? Então, é um cuidado que precisa ter de verdade. Não dá para simplesmente fazer, agora acabou e tá tudo bem. Já achou culpado, porque vai pagar multa é e muito pronto. provável que isso aconteça. É muito provável que as pessoas esqueçam depois de um mês que parar de chegar óleo, sabe? E agora tá tudo bem, tá tudo lindo. Não, precisa continuar olhando, precisa continuar monitorando, sabe? Uma coisa muito legal que veio para mim aqui do que você falou a respeito do sul, né, de chegar nesses outros lugares, ou de se não chegar também, mas das outras pessoas se importarem com isso. Teve uma ação muito bonita de Fernando Amorim, 021, lá do Rio de Janeiro, que ele pegou uma foto de uma onda lá de Copacabana e ele fez um tipo de leilão, ele vendeu as fotos e arrecadou um dinheiro para poder fazer doações. E a gente recebeu máscaras de vapores orgânicos, luvas de PVC, tudo de forma bem Muito bonita legal. e harmoniosa, que veio lá diretamente do Rio de Janeiro, né? Com o trabalho dele, né? Sim, a Maíra Kellerman também já se sensibilizou vendo isso e já está contribuindo também, fazendo o mesmo processo. E é muito bonito ver também, né, isso, ver que as outras áreas também se importam e que podem contribuir, podem ajudar. Sim, e que nenhum dos dois viu o óleo na frente, né? Nem o Fernando e nem a Maíra viram. Sim. Nem no Rio e nem aqui em Fernando de Noronha. Mas ainda assim ajudaram. Eu acho que falta esse olhar, então, né? Esse olhar sincero de, tipo, tô vendo o problema, não vou fingir, vou colocar uma tapa nos olhos e fingir, não, tá tudo certo, vamos lá. Problema deles. Precisa chegar no sul e no sudeste para que tenha realmente uma ação forte e que resolva. Espero que não, né? Sabe? Espero que não. Para mim é muito doloroso, assim, saber que a gente, como humanidade, é munido de tecnologia de todos os tipos, de vários lugares, sabe? Tipo, e a gente não pode pedir ajuda, a gente não pode receber imagem de satélite, não sei, vou chutar assim, possibilidades de coisas, radares de barcos e navios de pesca, submarino, não sei, sabe, mapear o nosso oceano, entender o que está acontecendo por baixo. Se você faz uma análise, tinha um programa que eu assistia de pesca, uma pesca de atum, que eles sabem onde está o cardume por um radar. Eles veem as manchas dos peixes, porque não vê grandes manchas de óleo quilométricas. Já foram catalogadas manchas de 60 quilômetros, outra de 50 do lado, tipo, que dava mais de cento e tantos quilômetros de mancha de óleo, sabe? Então, é isso, como que a gente sensibiliza mesmo as pessoas para que todos entendam que não é o Nordeste, e sim é o oceano do planeta que está sendo prejudicado e contaminado. De que forma a gente pode fazer o melhor para reduzir esses danos e, de fato, liquidar e ficar em equilíbrio. Inclusive, nessa questão do monitoramento, vários mergulhadores se uniram, né, algumas semanas atrás para fazer um monitoramento com câmeras bem alta tecnologia para tentar ajudar, se voluntariaram, na verdade, né? Sim.
foi o caso da Luísa e do Doug aqui de Fernando de Noronha. Eles se juntaram com outros mergulhadores e tiveram essa proatividade, né? Não ficaram esperando por alguém. Junto com o Greenpeace. Sim, fizeram voluntariamente. Bom, então quem quiser continuar se informando, né? Tiver acesso a algumas informações diretas, pode seguir o pessoal lá do Guardiões Litoral, né? Fala o Instagram aí pra galera Sim, seguir. é Guardiões, _Litoral. Pode seguir lá, se quiser fazer doações também. Né? A gente não está recebendo doações em dinheiro. A gente abre uma vaquinha para receber dinheiro, discriminando exatamente para que vai ser usado. Mas quando vem assim, a gente pede que entre em contato com a gente, que a gente passa os links de algumas empresas que têm os EPIs que são necessários para os mutirões. Então a gente recebe essa doação direta em material e não em dinheiro, e está distribuindo de norte a sul da Bahia, sabe? Inclusive eu queria fazer um agradecimento também à L'Oréal, né? A Vichy, através de Márcia Minuzzi, a gente recebeu 3.000 protetores e para ser distribuído em todo o Nordeste. Legal. Então, salve Maracaípe, né? A galera que está em outras regiões também trabalhando forte nesse voluntariado. É isso. Bom, se você achou interessante o episódio, deixa um like, coloca também a sua opinião sobre essa situação. É importante que as pessoas discutam mais sobre isso. É lógico, discutir quando a gente fala não é se agredir verbalmente, né? Através de um computador ou de um celular. É você colocar a sua opinião. E é isso, pessoal. Continua ligado que nos próximos episódios vai vir mais novidade. Beleza? Aloha, galera. Até a próxima. Aloha.